Então, o tema que eu coloquei nesta noite se chama O Sinal do Fim do Mundo. E eu simplesmente copiei e colei uma passagem de Mateus 24. E eu já vou explicar para vocês aqui. Então, eu coloquei ali Mateus 24 porque é praticamente o capítulo inteiro. O sinal do fim do mundo. Vamos lá então. Primeiramente, vamos ler Mateus 24, os primeiros 3 versos e pegar o contexto. Como muitos de vocês já ouviram muitos pregadores falar disso. É simples, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, isso um pouco mais tarde, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Pergunta número 1. Que coisas? O que ele tinha dito um pouquinho antes a respeito do templo ser destruído. É a pergunta número 1. Quando é que o templo vai ser destruído? Então, a pergunta número 1 está aqui, ó. Dize-nos. Quando serão estas coisas? Pergunta número 1. Né? Pergunta número 1. Que sinal haverá da tua vinda? Pergunta número 2. Pergunta número 2. Que sinal haverá do fim do mundo? Pergunta número 3. 3 perguntas distintas. E o povo se confunde tudo, principalmente aí no mundo denominacional, é uma confusão generalizada. Mas, na verdade, eles fizeram 3 perguntas. Primeira, quando que o templo vai ser destruído? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Qual é o sinal da tua vinda? Pergunta número 3. Qual é o sinal do fim do mundo? 3 perguntas. E nós vamos analisar essas 3 perguntas, e a Bíblia é uma coisa simplesmente fantástico, não é? É maravilhoso, é perfeito. A perfeição de Deus, até mesmo na escrita da palavra, é uma coisa inigualável. Não existe nenhuma literatura escrita desta forma, tão perfeita, tão maravilhosa. Então, na mensagem A Voz do Sinal, o profeta nos diz algo muito interessante. Ele diz assim, ó, falando do profeta Elias prometido, ele diz assim: esta natureza da vinda será a mesma. Não será um grupo, será um homem. Deus nunca lida de qualquer outra maneira a não ser com um homem só. Agora, Elias não era um grupo. João Batista não era um grupo. Eles eram um indivíduo só. Deus, Malaquias 4, não diz eu enviarei um grupo, mas diz eu enviarei Elias. A palavra não pode ser mudada. Agora observe o sinal do tempo do fim e a voz, na ordem da Escritura como foi prometido. Queremos saber qual será o sinal do tempo do fim? Jesus nos disse em Mateus 24 e 25. Nos disse também em Apocalipse, desde o 6º ou do 1º até lá na frente, bem no capítulo 10. Então ele vem no capítulo 19. Olha como ele citou essas escrituras. Ele colocou o capítulo 10 e colocou o capítulo 19, falando do sinal do tempo do fim, englobando aqui o sinal do tempo do fim. Então ele vem no capítulo 19, o milênio se estabelece na sua vinda, cavalgando num cavalo branco. Virá o sinal do tempo do fim. Veja, se você voltar na pergunta aqui, a pergunta número 2 é: qual é o sinal da tua vinda? É a pergunta número 2. E o sinal da vinda dele é Apocalipse 10. O sinal da vinda de Cristo, a segunda vinda, é Apocalipse 10. Mas agora, o sinal do fim do mundo não é Apocalipse 10, é Apocalipse 19. Porque quando ele vem num cavalo branco, o fim ainda está para frente. Olha que interessante. A destruição do templo foi na primeira vinda. O sinal da vinda de Cristo é na segunda. E o sinal do fim do mundo é na terceira. Nessas 3 perguntas, as 3 respostas estão relacionadas à primeira, à segunda e à terceira vinda de Cristo. Não é perfeito? É muito maravilhoso. Então foram 3 perguntas. A primeira, quando o templo será destruído? Tito destruiu na primeira vinda. Qual será o sinal da tua vinda? A vinda de Jesus. A segunda vinda? Apocalipse 10. A vinda de Elias.
E qual será o sinal do fim do mundo? Apocalipse 19. Quando ele aparecer em Apocalipse 19, aí o fim está próximo. Ainda não é o fim. Ainda tem coisas pela frente. Depois de Apocalipse 19, ainda tem 7 pragas para serem consumadas, que serão despejadas sobre justamente o assolador, de acordo com o que o profeta Daniel já tinha nos dito. São 3 vindas aqui. Primeira vinda ele veio, sangrou. Segunda vinda ele vem para raptar sua igreja, nos leva para 3 anos e meio nas bodas. Depois dos 3 anos e meio, nós regressamos. Terceira vinda, juntamente com ele. Quando regressarmos, aí sim é o sinal do fim do mundo. Quer dizer, o fim chegou. O fim deste sistema vigente, o fim desse cosmos vigente, o fim desta civilização vigente vai acabar. Quando aquela pedra aparecer de Daniel 2, significa que o fim está muito próximo, não vai demorar. Não é maravilhoso? Agora, na sequência ele diz então, ele cita ali no parágrafo 151. Queremos saber qual será o sinal do tempo do fim. Jesus nos disse em Mateus 24 e 25. Nos disse também em Apocalipse, desde o primeiro até lá na frente, bem no capítulo 10. Então ele vem no capítulo 19, o milênio se estabelece na sua vinda cavalgando no cavalo branco. Virá o sinal do tempo do fim. Agora ouçam ao encerrar, virá exatamente da maneira que a Escritura diz. Agora notem a voz do sinal. Agora Jesus, em Lucas 17:30, prometeu o sinal do tempo do fim. Presta atenção nisso aqui. O último sinal foi Deus manifestado num corpo humano que podia discernir os pensamentos que estavam na mente de Sara, na tenda detrás dela. É isso que ele disse, este é o sinal que ele prometeu no fim. Este é o sinal da vinda do Filho do Homem. É o sinal da vinda de Cristo, segunda vinda. Deus em carne, revelando os pensamentos. Muito bem. Quando o Filho do Homem fosse revelado, esse será o sinal pelo qual ele será revelado. Olha que interessante isso aqui, meus amados ouvintes. Ele citou Lucas 17:30. E eu coloquei aqui na tela, ó, tá aqui, ó. Dá uma olhada que eu coloquei aqui na tela para vocês. Lucas 17:30 engloba Gênesis 18, Deus em carne na segunda vinda. Mas a maioria das pessoas não entra no capítulo 19 e vê a terceira vinda no capítulo 19. Lembra que nós falamos recentemente aqui sobre a mensagem Almas que estão em prisão agora? Onde ele disse que o mesmo homem que havia discernido para o grupo Abraão, agora visita o grupo de Ló, nos dias quando as portas já estavam fechadas, nos dias que o fogo estava prestes a realmente cair. Ele volta, aparece lá. Só que Abraão, a visitação a Abraão está no capítulo 18, está falando de Lucas 17:30, não está? Mas tem 2 partes de Lucas 17:30. A primeira parte é a visitação para o grupo de Abraão. A segunda parte, em Gênesis 19, já é o mesmo anjo que estava em Gênesis 18, visitando Abraão, aparecendo para Ló em Gênesis 19. Viu que perfeito? A segunda vinda está em Gênesis 18, um profeta, Deus manifestado em carne, discernindo as intenções dos corações. E em Gênesis 19, este mesmo Deus em carne que apareceu em Gênesis 18, em Gênesis 19, aparece para Ló. Aparece para Ló. E ali nós sabemos o que acontece. Ló é livrado da maldição dos sodomitas. É livrado do fogo. Deus poupa ele do fogo atômico. Miraculosamente, a despeito das revelações que existem por aí, que tem que acabar com tudo, tem que matar todo mundo, tem que matar Ló, tem que matar Noé. A despeito de tudo isso, ele desce lá e livra esse amigo de Abraão lá, por causa da misericórdia de Abraão. Não é perfeito? Então, Lucas 17:30 engloba Gênesis 18 e Gênesis 19. Aí você diz, mas Lucas 17:30? Vamos ler Lucas 17:30. Olha o que Lucas 17:30 diz para nós. O que é Lucas 17:30? É um verso que está no meio do texto, de um texto de alguns versículos, que começa assim, no versículo 26 e vai até o 32, está bem no meio. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, olha que interessante,
fala da saída de Ló, fala da salvação de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, foi para Zoar. Choveu do céu fogo e enxofre. Ali já é Gênesis 19. Você vê que como Lucas 17:30 está abrangendo Gênesis 18 e abrange também esse ministério do Filho do Homem em Gênesis 19. Eu sei que soa loucura aí para muitos, mas está escrito. É texto, é constituição. Cláusulas pétreas que não se mudam. As palavras imutáveis e eternas de Deus. Que seja toda a palavra do homem mentira e que seja a palavra de Deus verdade. Não interessa o que dizem. O que interessa é o que está escrito. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E olha que interessante. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Muito bem, aqui está falando de Lucas 17:30. Tudo isso é Lucas 17:30. Está englobando o texto todo. Porque Lucas 17:30 diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Como? Ló sendo salvo, Noé sendo salvo também. Ali, falando da igreja.